Olá, galera! Estamos iniciando mais um projeto que é o Pod Lira, o podcast do Clube da Colina, o Lira Tênis Clube, tão tradicional e um clube que reúne a família, o Clube da Família na cidade de Florianópolis, no centro da capital, e que tem uma belíssima história, que está muito próxima do seu centenário. O Lira, que hoje é um clube totalmente alegre pela presença das famílias, dos atletas, e um clube saneado com uma belíssima administração. E para começar esse trabalho e esse projeto que envolve o Pod Lira, lembrando que nós estamos no Floripa Podcast, que é o estúdio de podcast aqui no centro da capital. Temos a produção do Pod Lira da nossa Ana Paula, que está aqui também dando suporte nos bastidores, e do meu lado direito, ele que é o presidente do Lira Tênis Clube, Carlos Eduardo Ferrari Cardoso, o Cadu, conosco nessa mesa. Tudo bem, Cadu? Vamos lá? Tudo bem? Vamos para essa missão aí? Vamos lá. Vamos contar um pouco a respeito do nosso Lira, que tem as cores azul e amarela, né? Estão aqui já nos contemplando com esse colorido e esse cenário bonito. Bom, primeiro, muita satisfação, um enorme orgulho poder fazer parte desse lançamento do Pod Lira. Hoje a gente está aqui com essa inovação, tentando ficar um pouco mais próximo do associado, do usuário, das famílias, tentar chegar um pouco mais perto usando essa tecnologia para chegar um pouco mais perto de todos. E aqui, a bandeira do Lira Tênis Clube nos deixa muito, como você muito bem falou, Andrei, muito satisfeito, nosso azul e amarelo, aqui fazendo parte desse podcast. Estamos aí para bater papo, para conversar, para falar muito do clube, com a presença aqui dos nossos convidados. Estamos aqui para passar alegria para todos. É isso aí. Vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados, mas antes, lembrando que o Lira está no Instagram, Lira Tênis Clube, @Lira Tênis Clube, também no Facebook e o site que é o liratênisclube.com.br. Além, é claro, da página no YouTube, onde você vai poder acompanhar os episódios do Pod Lira. Esse é apenas o primeiro. Antes de apresentar os seguintes convidados, a câmera central vai mostrar aqui os nossos ETs. Eles têm feito sucesso nas instalações do Lira e representam muito bem aqui a natação e o tênis, os esportes que são os grandes braços do nosso Lira Tênis Clube. E aqui na minha frente, apresentar o Haroldo João Costa, que veio lá da cidade de Tubarão em 1976, cidade onde o esporte também é muito difundido, e se familiarizou com o Lira. Foi presidente por 4 anos, exerce várias funções, hoje é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Haroldo, fica tranquilo, respira, é um bate-papo, é solto. Seja bem-vindo à primeira edição do Pod Lira. Nós agradecemos aí o convite do presidente do clube, da tua generosidade para com o clube. Realmente o Lira Tênis Clube é um clube da família, é um clube que é diferenciado pelos seus associados. O associado que chega no clube, ele passa a fazer parte daquele clube, não quer sair mais. Tanto que, já vou contar uma coisinha aqui Pode começar, é livre. Pela ocasião da pandemia, sim, que por força de lei as pessoas não puderam se juntar em grupos, não puderam sair de casa, usar máscara, tudo. O associado do Lira não deixou de pagar as mensalidades, mesmo não participando do clube, para tu ver a diferença. Em várias outras instituições, quem não aparecia deixou de pagar. Não, o associado do Lira, diferentemente a grande maioria, não deixou de pagar, continuou pagando o clube, e depois que a pandemia passou, voltaram todo mundo a frequentar o nosso clube. Isso mostra o compromisso do associado, seja ele novo ou mais antigo, com a instituição, né? E isso. O maior compromisso é com a instituição. Isso foi muito bonito que o senhor relatou, e o Lira hoje, que tem uma condição muito ampla em se tratando de sócios, e
vai chegar daqui a pouco que vai ter fila na rua para entrar na condição de sócio, né? Nós num período aí da primeira gestão nossa, que eu digo nossa, porque tem um grupo, certo, muito forte ali dentro do clube, que, graças a Deus, tem conseguido manter-se na administração, claro que sempre com o apoio e a votação da Assembleia Geral do clube. É aquele negócio que se diz no futebol, né? Time que está ganhando não se mexe. E hoje a gente tem... questão protocolar e democrática. Protocolar e democrática. Isso aí, tudo que é feito no Lira é feito de acordo com o nosso estatuto, nosso regimento interno. Isso aí é uma coisa que dá uma segurança ao associado. Sim. Certo? Ali não tem nada improvisado. E a gente tem conseguido, com isso, trazer bons administradores para o clube. Tem o nosso presidente hoje aí, que já trabalha em outras diretorias. Jovem, né? Jovem. Presidente jovem, jovem, e justamente foi uma das premissas que todo mundo estava querendo, começar a trazer a juventude para o clube, porque aquela velha guarda da Portela, que se chama, está indo embora. Aquela velha guarda da Portela está indo embora. É uma questão de ciclo, né? É um ciclo. E nós tivemos que fazer algumas mudanças no clube. O clube era administrado daquela forma quase que como um funcionário público, com um carimbo daqui. Não, hoje nós modernizamos o clube, haja visto a oportunidade que a gente tenta hoje fazendo parte de um podcast. Legal. Que nós não se pensava nisso no clube nunca. É verdade. E hoje nós estamos agradecendo mais uma vez a tua iniciativa, a iniciativa do presidente, como isso é importante para nós. É verdade. E assim, o senhor fez uma introdução, o nosso presidente Cadu também já falou, e agora eu vou passar a bolinha para o nosso Eduardo Siger. Eduardo Siger Duarte, que é hoje treinador da equipe Master, um atleta renomado, com muitas conquistas, e também fazendo parte desse primeiro episódio do Pod Lira. Seja bem-vindo, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, né, de todos, né? Agradecer ao convite do Cadu, presidente, que teve a iniciativa ali de estar também me convidando para ser o treinador, né, dos Masters. Então, foi uma troca de ciclo, né? Eu fui atleta do Lira, treinei com o mesmo treinador que foi treinador do Cadu também, né? O Josias, que foi um técnico ali que até o Haroldo, quando foi atleta de natação, treinou com ele. Foi uma iniciação, passei de fase de atleta agora para treinador e tô curtindo bastante, aproveitando o momento, aproveitando as oportunidades, né? Além dos Masters, ainda tem alguns atletas de categorias mais novas ali que disputam provas, categorias a nível nacional. Então, estamos tentando colocar o padrão do Lira num cenário nacional, né? Esse ano já conseguimos um troféu ali do Campeonato Brasileiro, que foi no Rio de Janeiro, no Clube do Fluminense, em abril. O Lira conseguiu ser campeão. Esse troféu que tá atrás de você, exatamente, né? Esse troféu aqui. Tô vendo lá o distintivo do Fluminense, que investe muito nos esportes aquáticos, não só natação, mas polo aquático também. Legal, uma bela conquista. É o 69º Campeonato Brasileiro de Masters, né? Isso, é o Campeonato Brasileiro que tem sempre no começo do ano e tem outro no final do ano, e as Copas Brasil, né? Que são os torneios também lá nas nacionais. Laranjeiras. Não, que daí são em diversas regiões. Mas esse foi nas Laranjeiras? Esse foi nas Laranjeiras, legal, lá no Fluminense. Maravilha, Eduardo. Bom te conhecer aqui e ouvir a sua voz nesse início de podcast, na primeira edição do Pod Lira. Só para você entender um pouquinho sobre a história do Lira, o Lira nasceu da fusão de dois clubes aqui na nossa capital. A Sociedade Lira, e também, que foi fundada em julho de 1920, e o Tênis Clube Florianópolis, que foi fundado em 1922. A fusão ocorreu em julho de 26 e depois, lá em 7 de outubro, o Lira acabou se instalando no bairro da Chácara da Espanha. Você que é aqui da cidade, a Chácara da Espanha fica ali naquela região próxima à Praça Getúlio Vargas, tem a Rua Visconde de Ouro Preto, e é uma região tradicionalíssima aqui do centro da cidade. A cidade antigamente era mais o centro, né? O centro da cidade, depois foram abertos os caminhos para as extremidades, sul da ilha, norte da ilha. O continente também já tinha a sua vida própria, mas a cidade velha, que a gente chama a velha cidade, a velha Desterro, era aqui no coração. E daí, em 27, deu-se a transferência do Clube da Colina, o Lira,
para a sua atual sede, que fica ali nas proximidades, fica entre as ruas Tenente Silveira e Felipe Schmidt, e o Lira, que é o clube azul e amarelo, o Clube da Colina. O Dudu, ou Cadu, eu chamo de Dudu, porque a gente joga futebol junto, né? E eu não consegui ainda me adaptar ao Cadu, que no clube todo mundo chama de Cadu. Mas às vezes eu falo Dudu, às vezes falo Cadu. E eu queria saber de você, presidente Cadu, sobre o conceito família. O Lira é o clube da família. Como é que o dia a dia do clube é levado, é administrado com esse conceito? Porque a gente vê que todos os dias nós temos crianças, idosos, pais, mães, amigos, sócios, não sócios, ou seja, um conceito ampliado de família. Exato. Só, Vandrei, a gente brinca, principalmente em casa, o pessoal brinca comigo, né? Depois de tanto tempo, era Dudu, virou Cadu. Retornei às piscinas depois de muito tempo e a turma veio com o Cadu e acabou pegando e ficou, né? Mas é muito legal. O clima no clube sempre muito agradável. E família, Vandrei, família. Hoje nós temos no clube uma circulação, já retornando pós-pandemia, como muito bem o presidente Haroldo falou, as pessoas voltaram para o clube. Voltaram porque tem necessidade de confraternizar, tem necessidade de estarem juntos, né? É família porque as 1.000 pessoas que circulam no clube hoje, elas, ao longo do dia, buscam esse espírito de alegria, de atividades saudáveis. A gente inicia o clube às 5h30 da manhã com a equipe de natação Master treinando. E aí já começa a aula de tênis às 6 horas, depois muda, vem o pessoal das crianças a partir das 9 horas. Academia e vai por aí afora, até a turma da sauna, que fica um pouquinho mais à noite. E é isso. Qual a função do clube, no nosso entendimento? É dar a estrutura adequada para que as pessoas possam estar presentes com as suas famílias. Cada vez mais nós vamos buscar esse espírito, porque é uma necessidade. Tudo em volta de atividades saudáveis, em volta de esporte, em volta de alegria. A gente precisa disso, a gente tem essa necessidade. E o que é esse clube família? O que é? É onde as pessoas vão buscar a segurança, vão buscar a confraternização, a integração. Na medida que o clube existe para isso, para dar essa estrutura, a gente tem essa obrigação de dar essa segurança para as famílias, para as pessoas. E é isso, Vandrei. Família é estar junto, família é agregar, família é atividade saudável, em torno desse nome, desse clube, dessa bandeira que é o Lira Tênis Clube. E família é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, ele falou aqui que começa cedo, segunda-feira, 5h30. A minha semana, por exemplo, como sócio do Lira, começa às segundas-feiras de manhã, sabe, Haroldo? Levando os meus filhos à natação. Eles têm 5 anos, são gêmeos, e a minha semana começa no Lira. E eu acho que muitas famílias, amigos, associados começam dessa maneira. Mas, Haroldo, você que tem um pouquinho mais de cabelo branco, né? Em se tratando de Lira, vamos dar uma quebrada aqui, descontrair um pouco. Nos conte uma história aí marcante do Lira, quando você chegou, quando você foi presidente. Uma coisa que chamou a atenção e entrou para os anais da história do clube. Tem muitas, né, Haroldo? O Lira é uma... Vamos ver a primeira que vem. De história, o Lira tem muita história para se contar, né? Mas, assim, quando a gente já estava... Antes de eu entrar de sócio patrimonial no clube, eu fui sócio atleta na natação. Não tinha, naquela época... Hoje não tem mais o sócio atleta. Tem um sócio... O senhor nada ainda? Nado, voltei a nadar. Voltei a nadar. Até por questão de saúde, né? E é bom, né? A gente tem que fazer saúde isso aí. Saúde e esporte, né? As histórias, assim, elas... Haroldo, desculpa interromper. Já tem atleta aí que está preocupado que vai começar a ganhar as provas aí. Vou pegar aqui o técnico aqui, vai me botar em forma qualquer hora. Mas, assim, antes de contar alguma história, uma das histórias importantes do clube é justamente dando continuidade dessa importante pergunta que tu fez da nossa sociedade ali, certo? Que é a família. A gente vê lá avós, pais e netos, filhos dentro do clube. O vô vai levar o neto para nadar, para fazer um tênis, já fica ali, se empolga, vai fazer tênis também, faz uma natação, fica no bar do clube, joga um dominó, faz uma sauna. E essa integração aí é uma coisa muito importante no clube. Por quê?
Porque todos nós sabemos que o convívio social é muito importante para todos nós. A gente tem um convívio familiar, tem um convívio de trabalho, tem um convívio do condomínio, quem mora em condomínio, né? Mas o convívio de um clube extrapola tudo isso. A gente teve um presidente lá, Bucão Viana. Claro. O Bucão Viana, a família, o pai dele também foi presidente. Foi, Oswaldo. O seu Oswaldo foi presidente. O Bucão era um cara político, era um cara que gostava muito do clube. Eles eram tudo da UDN, naquela época tinha o PSD, que era do 12, o UDN, que era do Manezinho Nato. Manezinho Nato e tal. Morador da Rua Rio Branco, da Avenida Rio Branco. E nós temos ali, nós temos dentro do clube uma confraria chamada Confraria Amigos do Clube, certo? Confraria dos Amigos do Lira Tênis Clube. E o Bucão participava disso aí, e ele dizia uma coisa muito interessante, que a gente reúne nas quinta-feiras. Ele dizia assim que o exercício da sociabilidade é tão importante quanto um prato de comida, certo? O ser humano não consegue viver sem ser em sociedade, sem ter esse convívio. E o Lira proporciona isso tudo em todas as faixas etárias, certo? Então, assim, o filho, o netinho vai vendo o pai, vai vendo o vô, vai se integrando com aquilo e vai suprindo uma necessidade do ser humano que é muito importante. Isso aí no clube é muito importante. Agora, quanto à história, no momento agora, daqui a pouco eu vou te contar algumas histórias que aconteceram lá, assim, inclusive histórias assim, engraçadas, né? Claro, deixa eu me lembrar de uma agora, porque tu me pegasse bem de surpresa. Podemos citar nomes, Haroldo. Pode citar nomes. E a gente fica meio assim, porque eu sei que isso aqui vai cair na rede, vai estar todo mundo, vai ser publicado, vai ser né? publicado, a gente sabe. Então, quando o senhor pensa, o nosso presidente gostaria de falar. Haroldo, só ilustrando, a gente tem atividades para todas as faixas etárias. A gente consegue hoje, ao longo do dia, suprir a necessidade de integração, a necessidade de prática esportiva, a necessidade de confraternização para todas as idades. É muito bonito isso. A gente começa com turmas de natação de bebês e Sim. termina com a turma de hidroginástica dos idosos. É muito legal isso no clube. A gente passa pela juventude, passa pela idade adulta. A gente consegue... a gente passa a vida inteira dentro do clube. Porque o clube, felizmente, consegue suprir essa necessidade de todas as faixas etárias. É muito legal isso. A gente roda o clube durante o dia, tem gente, tem criança, tem neném, tem idoso. É muito bonito isso. Todas as faixas etárias, né? A gente frequenta o Lira, eu frequento o Lira há muitos anos, né? Me tornei sócio recentemente, até pelo falecimento da avó da minha esposa, a gente ficou com o título e resolveu encarar o projeto e já inserir as crianças no contexto, né? Acho que começa de berço mesmo, presidente. Exato. De berço e as pessoas vão se familiarizando. Como é o caso do Eduardo, né, Eduardo? Eduardo Siga Duarte, que é professor, mas é um jovem professor, 32 anos, o mais jovem da nossa mesa. Né? É o mais jovem da mesa. Ainda não tem cabelo branco. E você, Eduardo, conta um pouquinho aí do início da sua trajetória no Lira Tênis Clube. Então, eu iniciei, na verdade, como aluno, né? Há 95, 93, meus pais se associaram ali no Lira e começaram a fazer natação ali com o Josias, que futuramente foi o meu treinador. E eles começaram por prática de atividade física. E nisso, eu e a minha irmã mais nova começamos a fazer aula de natação, começamos a frequentar o clube, brincar, que antigamente, antes da reforma do clube, tu podia dar a volta, né? Então, o pessoal brincava ali de esconde-esconde, tinha os carros estacionados, tu fazia ali uma bagunça com a criançada. Então, era um outro formato Lira, né? Ele era num formato diferente. Tinha as quadras de tênis ali, que eram 2 quadras abertas. Então, jogava bolinha, caía a bolinha para um lado, descia lá no barranco para buscar. Então, era um clube um pouquinho mais diferente, assim, do que era lúdico. Hoje em dia. Era mais um espaço um pouco maior, assim, digamos, para criançada. E na época eu não gostava muito de nadar, né? Eu fugia do treinador. O treinador morava no meu prédio, Josias, então, voltava da escola, já via, parece que toda vez que eu chegava ele já estava ali no elevador. Vamos começar a treinar. E na época eu não era muito, queria jogar bola, aquela história de querer ser jogador de futebol. Não tive ali um futuro muito brilhante no futebol e um dia eu decidi encarar ali a oportunidade. E nisso fui começando a conquistar títulos, medalhas, fui treinar fora de Santa Catarina, né? Fui para Curitiba, morar aí
lá em Curitiba, treinando pelo Curitibanos em 2011, em 2009, 2010 eu cheguei a morar uma época em São Paulo para treinar no Clube Pinheiros. 2012 fui morar no Rio, fui pro Flamengo. Consegui conquistar 7 medalhas em brasileiros nacionais absolutos, né? Então, Legal. competindo contra atletas de seleção brasileira Lá na Gávea. absoluta. Pelo Flamengo e por outros clubes também, né? Isso ao longo da carreira. Consegui 7 medalhas de competições absolutas, né? Que são aqueles torneios que tu participa com atleta olímpico, atleta de seleção de ponta. Então, depois, quando eu saí do Rio de Janeiro, retornei de novo para Florianópolis, voltei pro Lira. Então, de 2005, 2006, ali quando eu tava iniciando a trajetória como atleta, voltei e depois foi nessa transição ali de atleta para técnico, entrando na graduação, trocando, né, a questão de horários de treinamento por horários de estudo, abdicações. Então foi uma rotina um pouquinho difícil, né? E nisso retornei ali pro clube para iniciar essa troca, né, de Essa nova função. atleta para treinador. Então quer dizer que a sua história começou no elevador. Começou no... Encontrou com o professor treinador. Josias no elevador e aí ali iniciou uma trajetória que, Brasil afora, o Eduardo se destacou. Agora, mudando um pouquinho, descontraindo ainda mais, que eu acho que o objetivo desse novo produto que é o Pod Lira é a gente descontrair, conversar, claro, contar histórias. Ô, presidente, eu gostaria de saber quem foi que teve essa ideia maravilhosa de inserir os ETs no dia a dia do clube, que são 2 personagens que daqui a pouco podem virar até estátua lá dentro da estrutura do clube, né? Exato. Quem que deu essa ideia aí, presidente? Muito legal, né, Evandrei? Pessoal, isso veio da parte de marketing do clube, que é conduzida pela Ana Paula, que hoje faz a produção aqui do podcast, e da gerência com o Eduardo Castro, que foram buscar os ETs, fizeram contatos com os ETs que pousaram lá no Lira. Legal. É uma busca de engajamento, né, Evandrei? E tá muito legal. Pegou de uma maneira as crianças, os adultos, os idosos, rede social bombando aí com a hashtag do ET, e foi um sucesso, é um sucesso total até hoje aí. Os ETs que vieram nos visitar ficaram, né? Só voltando um pouquinho, Eduardo, se me permite. Claro. Ele é meio humilde de falar, mas é uma referência pra gente aí como atleta. Tem quantas medalhas de Jogos Abertos, Eduardo? 49. 49 medalhas Tem história aí, Evandrei? pela cidade de Florianópolis, né? Não? Na verdade, eu já nadei por Florianópolis, mas nadei por vários municípios. Nadei por Joinville, já nadei por Itajaí, nado atualmente por Tubarão, nadei por Criciúma. Legal. Então fui migrando, na verdade, pela questão financeira, né? Que no esporte é muito difícil a gente ter esse retorno. Então, dependendo de cada prefeitura, isso ia variando de ano para ano, gestão para gestão. Faz parte da questão contratual, né? Sim. Mas isso é um orgulho para o nosso Lira, ter um atleta tão vencedor, com 49 medalhas. Exato, né? E você consegue falar a linguagem dele, né, presidente? Sim. Porque você é atleta de natação ainda, né? Só no hobby agora. No Master ainda dá para arriscar? Dá. Dá para arriscar? A gente tá voltando do Rio de Janeiro agora. Quando a gente conseguiu bastante medalha, viu? E o Lira foi mais uma vez exitoso. Os troféus sempre vêm, né? Essa última competição foi no Clube Militar, foi o Troféu Brasil. Antecedeu essa competição a primeira etapa do Circuito Nacional, que é que é aquele troféu que está ali, que foi no Fluminense. E, assim, falando um pouquinho da equipe Master, a gente, mais uma vez, quando a pessoa, como muito bem o presidente Haroldo falou, a pessoa vem para o clube, a pessoa não sai. A pessoa não sai por tudo isso que a gente está conversando, né? Porque gosta do clube, porque agrega, porque traz saúde, confraterniza. Hoje, a equipe Master ela é formada por ex-atletas e novos atletas. Pessoas que não foram atletas na adolescência, na infância, na juventude, e começam a nadar, começam a desenvolver, começam a buscar o rendimento e acabam fazendo parte da equipe. É muito legal. Hoje a gente consegue representar o clube no país inteiro. Vamos ter mais 2 competições, uma no interior do circuito brasileiro esse ano. Uma no interior de Minas, em São Lourenço, e outra no Praia Clube de Uberlândia, famoso aí pelo vôlei. Legal. É um dos maiores clubes que eu conheço, muito legal, referência como clube pra gente também. A gente aprende muito também quando vai nessas competições. Além disso, a gente consegue ter as etapas regionais. Vamos ter uma etapa agora no Clube 12, em agosto, homenagem ao nosso querido André Boltigui, que... Sabe quantos anos ele está?
84, eu acho. 84 anos. Ano que vem Uma ele grande troca a referência do categoria. esporte. Laureado pelo Fluminense, atleta do Fluminense na adolescência, veio pro Lira e não saiu também. 84 anos, todo dia tá lá nadando conosco. Muito legal. Muito legal. E assim, a gente falou dos ETs, só para lembrar que já está em andamento a colônia de férias do Lira. Até o final de julho tem as férias escolares e para você que não se inscreveu ainda, a oportunidade para a criançada conhecer os ETs. Tá? A Câmara Central aqui mostra, os ETs estarão na colônia de férias do Lira para que seja também um atrativo para sócios e também não sócios, não é isso, presidente? Exato. A gente hoje, o Lira tem uma mescla a sociedade Lira, ela é uma mescla de pessoas, de associados com usuários que frequentam o clube. O clube, a razão de existência do clube é o associado. Mas por uma medida de sobrevivência, uma necessidade, a gente precisa abrir as portas do clube para os não associados, que são muito bem-vindos, são muito bem recebidos. Quando a gente abre a nossa porta, a gente precisa tratar bem as pessoas, né? Então, o convite a todos para que conheçam também as pessoas que não conhecem o clube. O clube está muito bonito, está muito bem cuidado. A gente trata bem as pessoas que nos procuram na medida em que abrimos as portas do clube. Temos inúmeras atividades, natação, tênis, hidroginástica, agora a atividade nova, o pickleball. Pickleball, já ouviu falar nisso? Não, É um sucesso tremendo aí no mundo. Nos Estados Unidos é uma atividade, uma das mais jogadas. É uma espécie de um tênis reduzido, fez um sucesso danado. Vai ter um meeting agora em outubro, no clube, até perto do aniversário do clube. Vai ter um meeting que vem o pessoal da Associação Brasileira de Pickleball. Tem gente até internacional aí que deve participar. A gente vai fazer uma divulgação legal. Vai trazer a turma do Pickleball aqui no Pode Lira, hein? Legal, muito bom isso, muito bom saber de tudo isso. Lembrando que nesse mês de julho tem também o torneio de tênis simples e o baile dos anos dourados na boate, né? E é uma grande festa que vai acontecer nos próximos dias no Lira Tênis Clube. E uma série de eventos, né? Em outubro tem o baile comemorativo aos 97 anos. O Lira que está chegando o centenário, né? Está chegando o centenário. Tem projetos interessantes aí com vistas também ao centenário. Senhora, o senhor se lembrou da história aí? É uma história interessante para a gente descontrair um pouco. História contada pelos pessoal que estava antes. E teve um presidente no Lira que era o Walter Vanderlei. Sei. Que jogava tênis. E naquela época o Lira também tinha basquete. Lembro. O basquete do Lira era muito forte. Foi tricampeão estadual. Nos anos 50. Isso, um pouquinho depois também. Torrado Pesce jogava. O Carlinho Pesce, irmão dele, jogava. Isso. O Meca jogava, os meus Boabite jogavam. Então, onde era a quadra do Lira, foi desmanchada a quadra para fazer a piscina. Isso. E o Walter Vanderlei, numa discussão que teve lá, acabou com a turma do basquete e eles foram tudo jogar no 12. Chegaram no 12 e foram campeão. Quando foram campeão, o Walter Vanderlei disse, não foi o 12 que foi campeão, foi o Lira que foi campeão, que nós emprestamos o atleta para eles. Aí o basquete voltou depois, não? Voltaram mais um tempo, mas depois foi acabando porque talvez assim... Porque o clube aqui em cima, na colina, né? O Clube da Colina também, sim. É limitado em termos de espaço. A gente tem ali, por incrível que pareça, 7.300 metros quadrados de área e tem 7.500 metros quadrados de construção. Sim. Então, assim, a gente clube tem compacto, Lira. É um clube compacto, não tem... Então, assim, existe pensamentos de projetos de fazer um clube vertical, certo? Para o futuro, eu acho que vai acabar fazendo isso mesmo, entendeu? Porque é um clube central, né? Então, assim, espaço só para cima ou para baixo, entendeu? Sim. Então, assim, e para poder isso acontecer, eu acho que vai ter que uns 50, 60 velhos lá, mais velhos do que eu ainda morrer. A turma é meio tradicional nesse negócio, né? Conservadora. Por exemplo, a gente quando entrou ali em 2014, a gente costumava dizer que vamos tentar trazer o clube da Idade Média para a Idade Moderna. Certo? Sim. Hoje nós já estamos na idade contemporânea, haja visto esse tipo de Pode Lira que jamais se podia imaginar há 10 anos atrás. Na verdade, o podcast ele é uma forma
Leva de realizar um programa. um programa, Como se fosse exatamente. um programa de rádio. É. Né? Mas tem câmeras também, né? Pois é, tem Se câmera. o senhor aqui piscar e praticar algum gesto diferente, a câmera vai flagrar, mas não tem problema, o senhor está comportado. Tá comportado. Muito obrigado. Muito obrigado, Andrei. Agora é o seguinte, o senhor lembrou, né, eu vi na obra dos 90 anos do Lira, do livro, Sim. escrita pelo Adi Brígido da Silva, Foi. que ainda 93 entre nós com anos. quase 100 anos, né? É. Muita saúde, Muita saúde, vitalidade. Tem fotos ali da antiga quadra de basquete, num tempo em que as quadras eram descobertas e era aquele cimento duro que Sei. a gente acompanhou até o final dos anos 80, início dos anos 90, era cimento duro. Depois tornaram as quadras mais sintéticas. Isso. Né? Mas fez história na cidade, o time de basquete, a exemplo da natação e do tênis, que continuam logrando êxito. Mas o basquete é antológico. Tanto é que o boneco do Berbigão do Boca do Torrado Pesce com a camiseta regata do Lira. Do Lira, exatamente. É com a camiseta regata do Lira. Sabe que o pessoal do basquete se encontra até hoje no clube? Eles Todo fazem... ano. Todo ano eles fazem. E agora eles estão começando a fazer almoços, pelo menos um almoço, uma quinta-feira do mês. Tá a turma toda do basquete lá, eles vão, eles ficam, contam histórias. Muito legal, trazer um pessoal do basquete aí no... O programa está aberto conosco. para isso, né? Claro. É muito contar essas histórias. O Carlinhos Pesce falava muito, o saudoso Carlinhos Pesce, nosso querido. Da linguiça do Carlinhos. né? Exato, Carlinhos. falava muito do basquete, contava lá dos arremessos dele e tudo mais. E é muito enriquecedor isso. Até hoje o pessoal fala e lembra muito do basquete do Lira. E antes da gente devolver a bola para o Eduardo Siger Duarte, que a gente está fazendo aqui uma troca de bola. A bola tá com ele, devolve aí, Eduardo. Devolveu a bola, aqui a bolinha aqui, ó. A bolinha de tênis, que representa uma das modalidades mais importantes do Lira. Esse podcast você vai acompanhar o primeiro episódio lá no YouTube, na página do Lira Tênis Clube. Tem também o Instagram, que é o @Lira Tênis Clube, que você pode acompanhar os futuros cortes das histórias mais engraçadas desse episódio e também as informações no site oficial e no Facebook. Eduardo, para você que é o mais jovem da mesa, devolvendo a bola, qual é a história que marcou você, mesmo sendo tão jovem, 32 anos, e até então, o que tocou o seu coração quando você escreveu essa trajetória no Lira? Eu acho que com certeza foi uma medalha que eu conquistei no Brasileiro Absoluto, a minha primeira, em 2011, que na época eu estava num ritmo de treino muito forte, mirando uma Olimpíada, num ritmo de treino que sábado era sexta, domingo era segunda, não tinha final de semana, não tinha descanso, estava num ritmo de treino muito bom. E chegou na competição, mudaram a data, ia ser no Rio de Janeiro, botaram lá para Belo Horizonte, num estado que tava, temperatura seca, um clima horrível, 3 meses sem chover, mas foi o clube que quis acolher a competição. Aí chega naquelas condições ruins e eu tava treinando muito bem mentalmente, preparado para a competição, e aí começa aqueles amigos, a prova vai ser assim, tá difícil de nadar, tem que nadar 2 vezes, eliminatória e final. E foi para mim assim um marco que eu consegui ter de ganho psicológico no esporte, né? De eu chegar, conseguir estar focado, fazer o que eu treinei, conseguir executar o que eu treinei, chegar e, na hora da prova, nada do que tinha ali para dar errado conseguiu me atrapalhar naquela prova. Então, acho que foi um marco, assim, que eu digo, o esporte trouxe isso para minha vida, que hoje, profissionalmente, quando eu vou abraçar algum projeto, vou estar me dedicando, vou estar estudando em cima de algum assunto, passando essa vivência para os atletas ali na piscina, né, tentando fazer com que os outros também tenham essa transição, né, de esporte, e acho que foi um marco que não foi nem tanto pela medalha, mas pela conquista como pessoa que aquilo ali me trouxe e eu consegui, digamos que virar uma chave, assim, falar, eu não conseguiria isso em outra parte, ou digamos que fazendo uma faculdade, ou um curso, algo trazendo para o esporte, né? Foi um ganho, assim, que o esporte me trouxe absurdo, e eu tento trazer isso para todas as áreas da minha vida, principalmente para essa área agora profissional como treinador, né? Essa motivação, essa parte de acreditar naquele sonho. Como tão jovem que você é e tão vitorioso,
lidar no dia a dia e administrar e conviver, principalmente, com os atletas da equipe Master? Então, é um trabalho muito mais psicológico ali do que fisiológico, né, digamos assim, porque o atleta master, ele, principalmente quem já foi atleta, ele tem aquela cabeça de querer os resultados que ele tinha quando era mais novo, né, o próprio Cadu aqui passou por essa transição quando ele migrou pro master. O Cadu aqui difícil. Cabeça de 20 anos ainda na Não, até presidente. Tu perguntou de uma história engraçada, tem uma história da primeira competição do Cadu, né, que ele veio, o Cadu competia contra o Fernando Scherer, né, o Xuxa. E na época o Cadu nadou para 22 segundos, isso numa época que 24 segundos era muito rápido numa prova de 50. Então o tempo dele foi muito expressivo. Só que ele teve a infelicidade de o mesmo adversário da prova ser o Scherer, que era o cara que estava ali chegando num patamar olímpico. E quando ele retornou, ele voltou ali, acho que tinha uns 40 próximo, já era 40 a mais, né? Então o pessoal era mais novo, eu tinha acho que 17, 18 ali, um pouco menos, 20 e poucos anos, tinha retornado pro clube. E aí não conhecia, né? Não sabia quem era, vi, então, o Cadu nadou 26. E a gente falou, o cara, né, o Master, ele nadou 26, ele saiu da prova meio brabo, assim, ficou cara fechado. A gente falou, o cara nadou 26 aqui, o gurizado nadando 25, 24, né? Ficou brabo, o que houve? Dele, A gente daí se cobra muito, né? Daí que se apresentou, que eu tinha 22 quando eu nadava, né? Queria nadar ali próximo, daí a gente, não, mas calma, né? Passaram 20 anos, o esporte muda, o corpo muda. O tempo cobra, né? O tempo cobra, né? Uma recuperação ali de uma semana já vira um pouquinho diferente, né? Um treino mais longo que um atleta mais novo faria, o atleta mais velho já não faz, né? Aquela sequência de muitos treinos ali fortes na semana já tem que ser um pouco diluído. Legal. Andrei, sabe que, buscando aí da fala do Eduardo, a gente sabe o esporte educa para a vida, né? Sim. A gente tem... ele dá força, ele dá referência. Se a gente traz muito do esporte essa força para a gente lidar com as coisas da vida. Quem foi atleta, quem é atleta, sabe muito bem disso. É duro, a vida de atleta é dura, mas a gente sai muito fortalecido essa fase de atleta é muito boa. Até hoje a gente se encontra com o pessoal da natação da época do Lira, estão sempre no clube, né? As pessoas vão para o clube e não saem. E isso vai refletir na vida de todos. Então, quem puder ter essa oportunidade, vai, busque, porque deixa a gente fortalecido realmente. E você começa cedo, né? O presidente chega no clube 5h30, faz a natação dele, né? Mantém a atividade esportiva, depois exerce a sua função aí profissional, volta e vai, e ele não para, né? Várias vezes ao longo do dia pelo clube, né, Só Vandrei? falta montar lá uma suítezinha para ele no clube, né? É verdade. Agora, devolvendo a bola, Eduardo, por gentileza, vou passar a bola para o Haroldo aqui, ó. Haroldo, falamos muito de natação. Certo. E eu passei para você a bolinha de tênis. Eu gostaria de saber o seguinte, vamos falar um pouquinho de tênis, né? Certo. O tênis também faz parte da história do clube. Faz. Muitos atletas renomados passaram pelo Lira e a palavra tênis consta no nome oficial da instituição. O que o senhor tem a dizer sobre o tênis, a representatividade que o esporte tem dentro do Lira, as histórias, enfim, vamos introduzir esse Pod Lira com muitas histórias do tênis também. O pessoal fala muito, o pessoal mais das antigas fala, e isso é sabido por todo mundo, que um pouco de tempo mais atrás, dentro do próprio clube, como na sociedade em geral, o tênis era tido como um esporte de elite. Sim. Ainda carrega um pouco. A natação, o basquete era quase tido assim como um segundo plano, vamos dizer assim. Sim. Hoje, a coisa está mudando, certo? O clube está indo muito bem na natação, no tênis, nesses novos esportes do pad ali. Então, quer dizer... Pickleball, o famoso pickleball do Lira, e já está tendo muita gente agregando a isso. Então, assim, essa transição assim, de esporte de elite para os outros esportes está atenuando. E com relação ali à limitação do espaço e das nossas quadras, depois que elas passaram a ser quadras de saibro, a segunda quadra que foi coberta há pouco tempo, o Guga falava que era a melhor quadra do estado. O seu Aldo Kirten deu aula no Lira, fazia parte do Lira, deu aula no Lira, e o Guga
de vez em quando, da fundação que ele tem lá, ele, quando faz os campeonatos dele aí, chove, ele sempre recorre ao clube, pedindo emprestado nessas quadras que são cobertas. Ele deu declaração que a quadra do Lira era tão qualitativa quanto a quadra de Roland Garros. Ele falou isso internacionalmente, que a quadra ali, em termos de qualidade, era a melhor quadra do estado e uma das melhores do mundo. Pô, falado pelo Guga, o melhor tenista do Brasil, não tem credibilidade para isso. E ele gosta muito do clube, ele gosta muito de lá. Os irmãos dele lá, o Rafael, de vez em quando estão lá jogando, a turma dele, o Perseu. Aliás, o Guga teve uma coisa interessante, fugindo um pouco. O Guga é um cara que subiu muito na vida, não tem, mas os amigos dele, ele não deixou para trás. Ele é o Era mesmo. um manezinho. Ele fez outras amizades, mas ele continuou com aquela turma dele. A turma dele é a mesma. O Guga, ele é tão Ele humilde. vai lá no clube, lá, parece o Guga de sempre, entendeu? Ele é tão humilde que... É um cara humilde. Outro dia... Gosta do Lira. Gosta muito do encontraram Lira. com o Guga na rua. Um amigo meu encontrou com o Guga na rua. Faz alguns anos. E aí o Guga foi na padaria. E o Guga tava descalço. Ele Tá descalço É no bem meio o da estilo rua. mesmo. é o estilo Guga. dele. Esse É o verdadeiro manezinho. Esse é o Guga desde o tempo que ele jogava tênis quando adolescente, que ia para os Isto. Jogos do Havaí. Né, que Exatamente. eles moravam lá no Itacorubi. Não subiu para a cabeça, né? Não subiu pra cabeça. E é nosso, né? E é nosso, eu digo, da cidade de Florianópolis. Pô, isso aí é uma do Lira referência Tênis importante. Clube, É uma do referência muito tênis, importante. Né? E toda a vida que ele falou do clube, ele sempre elogiou. Sim. Certo? Até pelo histórico dele dentro, o pai dele, seu Aldo, que também deu aula lá, jogou lá. Então, sim. Então não podia ser diferente, né? Então, assim, o tênis hoje tem escolinha para criança, tem escola para o pessoal. Aliás, qual é a idade ideal para começar a jogar tênis? Olha, agora tu me fizesse uma pergunta, porque Tem presente. eu não posso jogar, eu não jogo tênis, porque quando eu comecei a jogar tênis, lá em Tubarão ainda, que a minha mãe jogava, e eu era o boleiro dela. Então, sim, e eu comecei a jogar sem técnica. Então, peguei alguns fundamentos errados. Então, para tu pegar o fundamento certo, dá um certo... gera uma certa dificuldade, entendeu? Sim. Mas assim, eu Não acho é que fácil jogar tênis. não é fácil jogar tênis. Eu tentei e não consegui. Se tu pega Eu alguma... tentei e não Se consegui. tu pega alguns fundamentos errados, não tem... Mesma coisa a natação. É, não, é a difícil. natação é igual, não muda pra muito. tirar o Se tu vício. pega, se não pega para tirar alguns vícios. Então, assim, eu não sei a idade ideal. Eu vejo lá as crianças começando com o professor, tudo. Então, acho que qual é a idade? O presidente deve saber. Não, já pode... A bola já- tá... Passa a bola para ele, Aaron. Passa para o presidente, que o presidente está mais por dentro disso aí. Com 6 anos, 7 anos já pode jogar. A partir de 5 já é liberado, né? É. Então aí já tá liberado. Mas deixa eu fazer uma brincadeira com vocês, mas é sério. Sexta-feira, tá começando o campeonato simples. Sexta-feira, que eu tô participando de tênis também. Aham. Tô até com a camisa do tênis aqui. Multiatleta. Multiatleta. Sexta-feira eu vou Futebol jogar. não vi mais jogar. Não é? Ajuda a jogar. Futebol não vi mais. Todos convidados para ir lá assistir, para não dizerem que é mentira que eu tô jogando campeonato, hein? E eu tenho título de campeonato e represento o Lira fora do clube nesses campeonatos da federação multiatleta, também. né, Haroldo? É um multiatleta. E você, Eduardo, é só natação ou pratica outro esporte? Não, eu Vai lá, Eduardo. tentei jogar futebol quando era mais novo, né? Cheguei a jogar na época que tinha um moleque bom de bola, na época pelo Instituto, que era uma equipe ali muito forte do futsal, né? De Sim. Florianópolis, ali na época de 2002 até 2005. E aí teve a transição para natação. Depois que eu entrei na natação, nunca mais saí, né? Porque tu começa a querer se desafiar, né? O esporte te dá aquela sensação de tu querer tá cada vez chegando no próximo patamar, né? Tu faz um tempo, então dentro da natação tem algumas barreiras, né? Quando tu nada ali uma prova de 100 metros, tem a barreira do 1 minuto, tu baixa do 1 minuto, tu já quer chegar na barreira ali dos 55, depois tu já quer mirar na barreira dos 50 segundos e tu quer estar dentro de uma final, e aí na final tu já vê, pô, o cara que tava ali em terceiro, segundo não tava tão longe, e isso vai te motivando a criar uma rotina, a criar hábitos, né, que te levem a essa perfeição ali, digamos, no esporte. Então, depois que eu conheci a natação, foi paixão à primeira vista, né? Não consegui mais largar. Tanto que hoje, como treinador, eu ainda também treino a natação, mas num nível de intensidade bem menor, né? E a piscina do Lira é super aquecida, mesmo no inverno. Você que pretende fazer natação e ainda dá tempo, tanto para o sócio como não sócio, a piscina é aquecida, não tem temperatura baixa que atrapalhe no desempenho da modalidade, né, Haroldo? Exatamente. Você que ainda está fazendo os seus nados lá. Eu sou da época do Josias também, né? Do clube, que não era coberta, não era aquecida.
E a água com 16, 17 graus, ele mandava nós cair na água. Era maluco, nós nadava daquele jeito. Falando do Josias, nós todos passamos pelo... O atleta no Lira sempre começou pelo Josias. Pelo Josias. Na natação, o Josias era... É uma lenda, né, do clube. Na gestão do Haroldo, ele carregou a tocha olímpica, levou o fogo olímpico. A gente fez uma homenagem pro Josias. Legal. Inclusive, o nosso presidente Cadu também carregou a tocha também, na época. Ele já era diretor administrativo, né? E o Josias veio pedir assim, pô, Haroldo, gostaria tanto de carregar essa tocha olímpica. E na época tinha que pagar, ele não tinha dinheiro. Aí eu pensei assim, não, o clube vai pagar, a gente tinha que comprar a tocha para passar por Florianópolis, nós passamos. E hoje nós fizemos uma homenagem lá no clube. E das fotos dele, tá lá a tocha olímpica, tá no clube. E a gente escreveu lá uma coisa... interessante para o clube, onde a gente botou uns dizeres que diz que o espírito da competição olímpica jamais vai acabar dentro do Lira Tênis Clube, certo? Porque sabe que o esporte ele agrega as pessoas. O esporte ele assim é o fair play. Tu faz amizade, tu aprende a ser educado, tu aprende a entrar assim num regramento, tu aprende a ter um convívio mais importante dentro do clube. Sim, sim. Mas se tu me permitir um pouco, queria dizer o seguinte, um tempo atrás, aí, uns 6, 7, 8 anos atrás, e hoje, o Lira Tênis Clube, ele passou a ser uma referência de um clube social na Grande Florianópolis. Os nossos co-irmãos 12, outros clubes aí estão tentando se erguer, certo? E o Mário Mota até falava assim, quer falar notícia boa, fala do Lira, porque o Lira está vivo. Não, e o Lira continua tá vivo. E continua soltando na imprensa informações positivas. Por exemplo, hoje a gente criou na nossa gestão lá o Floripa Chess Open, certo? Hoje é a maior competição de xadrez do Brasil. O Mequinho veio aqui... Eu pude presenciar. O Mequinho veio aqui, fez um elogio grande. Através do YouTube, não sei quantos países ao vivo vê a competição, vem 14, 15 países disputar. O salão estava cheio. Estava cheio. Isso aí é transmitido para o mundo todo, através do YouTube. Maior evento em quantidade de inscritos da América Latina. Da América Latina. Então, quer dizer, o clube não se restringiu a só isso. Outra coisa importante... Ou seja, o clube está com as portas abertas. Está com as portas abertas. Para o esporte, para os eventos. Lá, além de... Tem aula de canto, tem aula de piano, tem aula de dança. Então, assim, tem vários segmentos que o clube está mantendo vivo. Essa multiplicidade é importante para todo mundo, certo? Isso é gestão. Quando uma vez eu fui entrevistado por Cacau Menezes, ele perguntou, por que o Lira está desse jeito? Eu falei, isso é gestão. Acaba de falar essa palavra certa. É gestão, presidente. É a gestão honesta, é uma gestão comprometida. Entendeu? Todo mundo ajuda. O Lira, está todo mundo remando para o mesmo lado. O senhor falou uma coisa aqui muito importante. O Lira é uma cachaça. O Lira é uma cachaça. Depois nós vamos falar de cachaça. Eu estou deixando para o último bloco, porque não é só gestão, no sentido figurado, esporte, família, festa também. O Lira tem a parte da festa. Muita festa. Vamos falar mas é o sentido figurado, Wander, entendeu isso que eu quis dizer? Tem que falar um pouquinho dos eventos depois. Fazer a referência ao nosso querido Fernando. Mas assim, só aproveitando o embalo, que eu também me sinto inserido no Lira, na condição de sócio dependente, porque a minha esposa que é a sócia titular, o senhor falou uma coisa importante, né? Gestão e no começo eu falei ali sobre a questão do clube saneado, né? Só que a gestão ela só decorre por intermédio de planejamento. E aí que a gente agora vai falar de um assunto um pouco mais sério, falamos de esporte e vamos falar de gestão um pouquinho mais, o nosso presidente pode dizer um pouco a respeito desse planejamento estratégico do Lira, que, pelo que eu pude ler, é projetado para 10 anos, 2022 a 2032. Exato. Um desafio enorme, presidente. Exato. A gente tem... a gente busca sempre a evolução, né? E quando eu cheguei... no clube, eu comecei na diretoria, fazendo parte da diretoria de natação, depois, a convite do presidente Haroldo, fui fazer parte da diretoria administrativa. Eu tinha uma coisa minha, eu tinha uma ideia de capacitar as pessoas. Os colaboradores do Lira são exemplares e a gente
tenta sempre valorizar através da capacitação também. E eu tinha ideia de capacitar as pessoas. E chamei lá a turma do Senac para conversar. Olha, vamos fazer uma capacitação, vamos fazer uma qualidade de atendimento, vamos dar uma ajuda para a gente, como é que nós vamos fazer para capacitar ainda, valorizar ainda mais os funcionários, os colaboradores. E eles, olha, primeiro vamos fazer o pessoal do Senac muito bem preparado, e eles abriram os olhos. Olha, primeiro a gente tem que saber passar por um processo de autoconhecimento. E a gente foi em busca disso. E buscou lá, fez o processo de missão, visão, valores, que a gente não tinha ainda na gestão do presidente Haroldo. Foi buscar esse processo de autoconhecimento para poder depois evoluir. E chegou num ponto que a gente não tem... a gente entendeu um pouco mais isso e foi buscar o planejamento estratégico. Tem necessidade de ser tudo pensado. Não dá para fazer as coisas... sob medida de sobrevivência também. Não dá para fazer as coisas sem planejamento, sem pensar, sem ter uma gestão adequada. Foi se buscar, foi se mapear os processos, foi se buscar... A gente foi através de pesquisas aos associados, aos usuários, de uma maneira geral, foi buscar o que esse usuário, esse associado quer saber. E ouvir aí, as necessidades. Consolidou isso no planejamento estratégico, que nos dá embasamento para trabalhar esses próximos 10 anos. O clube de 2022 e 2032, ele tem uma linha. Hoje a gente tem a capacitação adequada porque a gente sabe onde a gente quer chegar, onde a gente precisa chegar. A pandemia fez também a gente... ter que conhecer um pouco mais tudo, né? Os clubes sociais se uniram. Também, né? Recuar, né? Exato. Os clubes sociais se uniram mais, a gente pôde conversar um pouco mais com os outros clubes. Hoje a gente tem grupos e a gente se encontra frequentemente com os representantes dos outros clubes. E vamos buscar as demandas, buscar as demandas que são comuns. A gente vai na prefeitura hoje buscar... Tá conversando ainda com essa questão do IPTU, dar uma relativizada para os clubes, com a necessidade. O clube hoje, o Lira, ele é saneado, claro que é. Eu brinco que eu estou com uma facilidade, porque eu sou presidente de um clube que é totalmente saneado, é totalmente equilibrado, com instituições fortíssimas. Hoje a gente tem um conselho deliberativo fortíssimo, atuante, que não, nos dá muita tranquilidade isso. Conselho Fiscal extremamente atuante, a CEPOC, que é a Comissão de Planejamento e Acompanhamento de Contas, atuante. A gente tem auditoria externa no Lira hoje. Chancela todas as nossas contas. Não tem espaço para que a gente não faça a coisa direito. Então, mais uma vez, tem planejamento? O planejamento estratégico está aí, todos os processos definidos. Tem... As instituições do clube atuantes, tem instituições do clube atuantes. Então, a gente tem muita tranquilidade para fazer as coisas, para poder crescer com solidez. Então, eu acho que o grande segredo do Lira Tênis Clube é isso. As pessoas estarem... Esse grupo que faz a gestão do Lira Tênis Clube, ele vem de uma continuidade. E a gente tem muita força por causa disso. Não tem espaço para a gente fugir desse planejamento, não tem espaço para a gente fugir dessa solidez. Então é isso. E o presidente Cadu foi muito feliz nas suas colocações, porque é o seguinte, ele pegou o clube na condição de comandante num momento bom. Só que ele fez parte da construção disso. Da semente que foi plantada. Isso. Né? Veja o que aconteceu na pandemia, a dificuldade, né? Que os clubes sociais todos passaram e o Lira teve que recuar para poder voltar a crescer. Né? Então, nem tudo são flores. Né? Com certeza. Mas o caminho é esse, né, Haroldo? Planejamento e cautela. Exatamente. E nesse planejamento estratégico que foram ouvidos, terceirizados, foram ouvidos todos os segmentos que participam do clube, as autoridades ali instituídas, todo mundo... uma coisa que fortalece, que ele falou ali, que a gente tem essa auditoria externa. Tem a interna e tem a externa, entendeu? Então, o clube é totalmente transparente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo associado, ele fica tranquilo porque ele sabe que está sendo feita uma coisa com honestidade e com competência. Falando aqui na nossa linguagem aqui, não é um barco à deriva. Sim. Nós subimos nós subimos onde é que nós queremos chegar. E estamos trabalhando para isso. Certo? Então, o associado... Falta espaço, né? Falta espaço. Falta espaço, mas às vezes o espaço, assim, ó, ele assim,
Quem sabe não se adquire um outro espaço. O presidente está fazendo coisas importantes, ele está fazendo algumas parcerias com outras instituições que um associado do clube pode ir lá e o cara de lá pode vir aqui. É uma troca de experiência. É uma troca de experiência e uma troca de oportunidade para o associado. Isso é salutar. Então, assim, quando o associado vê que a coisa está sendo séria, não tem coisa melhor, né? Porque hoje em dia a coisa é meio complicada aí, né? Agora deixa eu passar a bola para o Eduardo um pouquinho, porque ele fala de esporte. Só fazer uma referência ao... A gente falou em pandemia. A gestão anterior do presidente Baião foi uma gestão marcada pela pandemia. Não poderia ser diferente. Né? Difícil. E o presidente Baião conseguiu, como bem o presidente Haroldo falou, ele conseguiu chamar o associado, manter o associado no clube durante esse tempo. Foram períodos difíceis para todos, né? E a gente conseguiu sair muito mais fortalecido por conta das medidas que a gente tomou. O presidente Baião muito bem conduziu isso. Para tu ver a confiabilidade, né? Exato. Quem é que paga sem participar? Isso vai passar e lá na frente nós estamos juntos. Nós está todo mundo junto. Isso decorre da credibilidade. E a gente não pode deixar de agradecer também os colaboradores do clube que tiveram que cortar na própria carne. A gente teve as medidas do governo federal que puderam amenizar um pouco os efeitos da pandemia. Sim. Mas todos saíram... Todos tiveram reflexo. Tivemos que adiantar férias, teve corte de jornada, mas todos souberam que era necessário naquele momento. Sim, né? sim. É a questão da sensibilidade. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, que é um assunto mais sério, que faz parte do roteiro do programa, que é a questão da gestão. O Eduardo é o mais novo da mesa, né? E eu queria saber dele, mesmo com 32 anos, jovem, um atleta, um professor, como é que ele vê esse processo de gestão? Porque é o seguinte, Haroldo, você já foi presidente, o Cadu é presidente. Eu tô vendo ele lá na frente também, pode ser presidente, né? Claro. Então eu queria saber Se ele levar ele vai falar da gestão que ele está vendo. Se ele levar para a gestão a metade do que ele é como atleta e professor, estamos garantidos. Estamos garantidos, é isso aí. E aí, Eduardo, como é que você vê a gestão do Lira? Qual é a sua visão? Enfim. Eu como associado e como atleta, né? Vendo o clube ali desde novinho, algo que sempre foi muito positivo foi o incentivo ao esporte, né? Que o clube sempre teve. Então, algo que sempre esteve, né, em foco ali foi os atletas indo para a competição, voltando com troféus. Os atletas ali até de outros esportes, né? Do tênis, tu vê os atletas se destacando, indo para a seleção, ganhando medalhas, conquistando ali títulos em modalidades distintas. E a natação também, principalmente, né? Mesmo pós-pandemia, ali, como o Cadu citou, a questão financeira, o clube continuou incentivando os atletas, continuou apoiando para competições, né, nacionais, os atletas de categorias de base, mais novos, né? Os atletas master, com a estrutura que o clube tem, né? Que não tem nenhum clube em Florianópolis que tenha a estrutura igual a do Lira. Então, uma piscina que é no centro da cidade, que tem um teto retrátil. Então, verão, sol, tá um pouquinho calor, o associado, o atleta já nada ali no sol, pode nadar num ambiente diferenciado, né? Que não tem piscina aberta aqui em Floripa. Uma piscina com uma estrutura, bloco de padrão internacional, raia padrão internacional. Então, uma estrutura que te deixa... Aberta, eu acho que é a única que foi mantida. Foi. Com certeza. Ela o teto é retrátil. Mas nenhuma outra. Antes tínhamos várias. Ela teve a reforma ali, né? Que ela tinha 5 metros. É um diferencial, A piscina, quando eu comecei a nadar, era a piscina ainda do trampolim, né? Que tinha 5 metros ali, era aquela piscina antiga. Famoso trampolim. Então o pessoal, às vezes, até na época do treino do Josias saía, o pessoal ia lá pro fundo matar o treino, ficar no fundo da piscina. Quando era mais novo, né? Ficar só olhando, então... Era uma outra estágio. Então, o Lira modernizou tudo isso, né? Transformou a piscina num padrão internacional, que tu consegue estar competindo num alto nível já no treino. Então, o que eu vejo é sempre o apoio ao esporte. Isso é muito importante, né? Porque, a gente comentou do Josias. Os 3 tiveram, né, idades assim distintas, tiveram contato com ele como professor, como técnico, né? A influência que essa pessoa teve na vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? Então, isso é muito legal do clube, né? Todos os profissionais que entram ali, principalmente nessa parte da natação, têm essa missão, digamos assim, né? Muito grande. Tu vai estar lidando com pessoas, com atletas, mas tu vai estar como uma pessoa ali junto. Então, tu vai poder estar mudando positivamente ou negativamente a vida daquela pessoa com palavras, atitudes, incentivos ou não incentivos, né? Então, isso foi algo muito legal que o Lira sempre teve. O apoio, o incentivo, a motivação, né? A
proporcionar, né, aos atletas aquele melhor desempenho na atividade física. Então, E isso tem um é outro detalhe que é muito importante e interessante em se tratando de Lira Tênis Clube, da sua estrutura no coração da cidade, que envolve sócios e não sócios, ou visitantes também, é o estacionamento. O estacionamento sim. é uma mão na roda É uma para mão na quem roda. vem ao centro da cidade, né, presidente? Hoje a gente tem cerca de 170 vagas no estacionamento que nos dão Cobertas, né? vagas cobertas. Cobertas, né? Isso é bom dizer porque é coberta, né? E muito bem localizadas, né, Haroldo? A gente tem... hoje o estacionamento... A gente faz uma referência também. O Lira também é equilibrado pelas receitas, pela diversidade das receitas, né? Hoje a gente tem um estacionamento que nos dá uma receita muito boa, é aberto ao público, tanto a parte rotativa quanto os mensalistas, além de dar o conforto para o associado com as vagas cobertas e para o usuário que vai para a atividade, a gente ainda tem essa possibilidade de vender, entre aspas, para a rua, né? Então, dá uma receita permanente aí muito legal. A gente tem as 17 lojas também ali na Felipe Schmidt, que são do clube, também reforça a receita. Além das atividades do próprio clube, né? Natação, tênis e o associado que mantém o clube, né? A diversidade das receitas do clube é um diferencial também, mais uma vez falando em diferencial, né? Agora, presidente Haroldo e Eduardo, o Lira tem hoje uma quantidade X de sócios, tem um planejamento de atingir o teto, né? E isso pode se tornar um clube restrito, vai continuar aberto? O que o planejamento prevê em cima disso? Hoje a gente tem 1.200 associados patrimoniais, mais aproximadamente 2.400 dependentes desses associados. Mas só aí já são 3.000, quase 4.000. quase 4 mil pessoas. 4.000 pessoas. Só na condição de sócio, na modalidade de sócio. Né? A comunidade do Lira gira em torno de 6 mil pessoas aproximadamente, aí, com os usuários externos, com os associados contribuintes. A nossa busca é chegar aos 2.000 associados, e a gente está fazendo ao lado do Conselho Deliberativo, embasado no planejamento estratégico, a gente está buscando isso, fazendo, à medida que a gente vai colocando, trazendo o associado patrimonial, a gente vai diminuindo o usuário externo. A gente busca cada vez mais trazer o clube para associados. É difícil falar, Vandrei, se a gente vai se tornar um clube fechado ou não. Porque a gente não sabe o tempo que vai demorar isso. A gente não sabe... as pessoas querem, claro, ser sócios do Lira, ser associados do Lira. Se a gente coloca o título também assim de maneira muito solta, a gente não é a nossa busca, né? A gente tem que trazer as pessoas adequadas, tem que trazer as pessoas que querem ficar no clube, que tem essa visão de família do clube, mas o nosso limite são 2.000 associados sem usuários externos. Se chegarmos nos 2.000, não há como abrir as atividades para usuários Vai externos. acontecer naturalmente, gradativamente. Né? É um processo que é um caminho sem volta, mas vai acontecer de maneira gradativa. Agora, se a gente considerar aqui o calendário do Lira, que está aqui no meu celular, nós temos vários eventos e frentes de atuação interessantes, né? Tem o Lira Mulher, tem o espaço aqui também, tem o Sábado Kids. Então, isso tudo complementa a atuação da família. A mulher cada vez mais conquistando seu espaço, né? Numa era do empoderamento, e a gente tem que reconhecer isso, né? No mundo atual que a gente vive. E as crianças que sempre foram um foco do clube, né, Haroldo? Você vê muita diferença daquele tempo que você era presidente para os dias de hoje? Qual é a posição que você tem a respeito disso, né? Dessa evolução, da participação efetiva da mulher no clube, as crianças cada vez com mais atividades? Evoluiu muito. Na nossa gestão lá, que a gente criou, né, o Lira Mulher, porque era uma demanda que estava aflorando de uma forma que não tinha mais volta. Então, assim, como a gente tinha lá a confraria, né, dos amigos do Lira, que em cada aniversariante podia trazer a sua família, sua esposa, sua mulher, né, a companheira. Aí a gente foi criado o Lira Mulher, e com a criação do Lira Mulher, que mensalmente eles fazem lá um encontro,
começaram elas a participar mais do clube, não tem? Hoje, tu vê, já estão falando lá em lancha das 4, já estão falando em outras mulheres, já estão indo para hidroginástica, estão indo para piscina, querendo ir para o tênis. Então, assim, ficava em casa, ou iam fazer outras coisas, não sabiam, na realidade, a quantidade de coisa que o clube podia oferecer. Como elas começaram a aparecer agora já faz algum tempo, hoje a quantidade de mulheres que participam do clube é muito maior. Isso é importante. É muito importante, porque assim, é a evolução natural das coisas. Como tu falaste, o empoderamento. Né? E a mulher é importante na sociedade, muito importante. Sim, certo? sem dúvida. É outro diferencial do clube, certo? É outro diferencial do clube a participação das mulheres. Graças muito agora, esse início, já quase um ano aí de gestão do Cadu, isso evoluiu bastante. A gente percebe lá no clube, porque aí traz o filho, traz o neto, começa a participar. Tem coisa para fazer que não sabia que tinha, que não era muito divulgado. Então, mudou demais. Isso mudou muito. E assim, a gente estava falando do basquete, na primeira parte lá que envolve o esporte, que claro que hoje temos aí uma ênfase maior ao tênis e à natação. Tem a quadra também, né? Para jogar futebol, salão e basquete, né, presidente? Exato. A gente tem com o presidente Haroldo, engenheiro, sabe os números melhor que eu, 7.300 metros. 7.300 metros quadrados. Tem tantas atividades que a gente, até para falar é difícil. A gente tem atividade de canto, aula de saxofone, basquete, dança, aula de dança com a parceria com o Fabiano Narciso, Zumba e por aí afora. Tem salão de beleza. Tem salão de beleza. Tem salão de beleza. Tem salão de Ana beleza. Paula? Taekwondo para as crianças, aula de ginástica no sábado de manhã. Taekwondo, como bem o Eduardo falou, tem tanta coisa que às vezes a gente até se perde, né? E a atividade de sauna, que é uma atividade tradicional também, a gente não pode deixar de falar, né? A sauna, que agrega muito. Quando o Haroldo estava falando sobre a questão da volta da mulher, eu me lembrei o seguinte: antigamente os homens iam aos clubes para jogar futebol, sauna, natação, tênis, basquete, enfim. Né? E a sauna sempre foi um carro-chefe. Sim, a sauna ainda no Lira também ainda é nos clubes mas todos. Hoje, já há algum tempinho, já tem a sauna feminina também. Já tem a sauna feminina. Exatamente. Antes era terça, quinta, sexta, sábado o homem e 2 dias as mulheres. Já faz algum tempo que já tem a sauna feminina também. Era uma sauna só, Era né? uma sauna só. Né? Não sei se eu estou adiantando. Não, fica à vontade. Aqui é uma mesa, uma mesa de um estudo, mas é como se fosse a mesa assim, do bar do Lira. Porque a gente não sabe. Entendeu? A primeira vez que a gente participa disso aqui, né? Então é a primeira, talvez, de uma sequência de outras que vão ter. Uma coisa que o Lira faz que é importante é a aproximação com a sociedade. O Lira hoje ele faz, por exemplo, um evento, ajuda no espaço físico para as crianças que têm síndrome de Down, certo? Tem 2 sociedades de síndrome de Down aqui, os Pais em Movimento e a Associação Down. Lado social. O Lira, no lado social, abriu as portas. Eles vão lá, fazem, como ele que chama, negócio de culinária, certo? A gente tem também o Natal Solidário. O clube pega aí uma comunidade, traz as crianças, os avós, os pais, passa um dia inteiro no Lira, certo? Toma um café da manhã, almoço, janta, ganha um presente, toma um banho de piscina, tem aula de arte, tem aula de brincadeira, quer dizer assim... O Lira está cada vez mais chegando na sociedade, está fazendo um dos seus papéis. E nós estamos aumentando cada vez mais. O presidente sabe disso e é um incentivador disso aí. Esse interlaço o presidente é um incentivador dessa integridade com a sociedade, principalmente da sociedade um pouco mais carente. É um entrelaço importante. É um entrelaço importante. A gente sabe da nossa responsabilidade, também complementando, a gente conseguiu, desde o ano passado, colocar uma turma de natação para os autistas, que fazia falta realmente na cidade, e olha, tá muito legal, assim, é um espaço para que os autistas possam integrar tal, e tem um resultado muito positivo. E eu vejo essa responsabilidade mais até como uma obrigação nossa. Está no estatuto, inclusive, né? Está no estatuto do clube. Na medida em que a gente no objetivo, né? No objetivo da sociedade. Na medida que a gente tem essa representatividade, a gente tem essa obrigação realmente de trazer as pessoas para dentro do clube, e esse caráter social, e fomentar
isso dentro do clube, buscar recursos e trazer e poder devolver um pouco isso para a sociedade. Já estou vendo que vocês estão mais soltos, né? A gente não está acostumado com isso, mas, Vanderlei, vou dizer uma coisa para ti. A gente fica meio duro. Não adianta tu ser honesto. Tem que parecer ser honesto. Então, assim, tem muitas coisas... Tem que mostrar. Tem muitas coisas que o clube tem, certo? E que a gente consegue a propagação disso através do pé de orelha. Numa situação, num pó de lira desse, o que alcança isso aí tudo? Claro, tem muita Olha coisa. O alcance disso. O Lira é um universo. Olha, é uma coisa positiva. Às vezes, muita gente vai ver isso aqui e diz assim, é mesmo, o Lira tem isso, eu não sabia. Entendeu? Então, eu queria agradecer o teu convite né, com essa diretoria de fazer o Pod Lira. Não tem porque isso aí, para nós, e para a nossa sociedade, é um passo gigante. Porque, assim, as pessoas têm que conhecer o que é um clube desse. Né? Não adianta, tu liga uma televisão aí, é só morte, é assalto, é isso. Agora, tem coisa positiva para nós nessa sociedade. E isso tem que aparecer. Onde é que aparece? Não pode dizer numa situação dessa natureza aqui, que esse novo programa. Não é só mostrar, é também... documentar a história do Lira. A gente está aqui falando do dia a dia do Lira atual, do passado e do Outras futuro. Pessoas nos próximos podem vir aqui contar mais história do Lira. Claro. Isso é importante para nós. Porque sabe muito bem que uma sociedade que não tem história, ela morre. Não tem que ter história. Tem que ter como é que nasceu, como é que está hoje, a evolução. Porque assim, o pessoal falava assim, hoje em dia os condomínios tem sauna, tem piscina, tem academia, certo? Para que um clube social? Não vai. Não vai. Eu morei num condomínio que eu não ia. Não vai. O pessoal não vai. Ele precisa dessa necessidade de interagir com todo mundo. Sair de casa. Aí, então, assim, aí, como ele tem esse negócio no condomínio dele, ele não sabe que tem isso no clube e mais 1 milhão de coisas. Então, se ele for no clube, ele vai ver assim, meu Deus do céu, os caras estão pensando nas criancinhas pobres, os caras estão pensando nas pessoas que têm necessidade, estão incluindo pessoas, tem várias modalidades. Olha a qualidade do nosso professor de natação. Não é qualquer um que tem um professor desse aí. Homem. É forte, homem. Eu quero ser amigo dele, porque o homem é forte. Mas eu estou falando forte na qualidade técnica. Sim, também, claro. Isso também é importante, né? E isso aí, e o clube vai crescendo. Mas tem que mostrar. A população, a sociedade tem que conhecer. Tem que saber o que está sendo lá. A gestão com honestidade, com transparência, isso aí torna todo mundo mais tranquilo, né? Olha, nós estamos na primeira edição, o episódio número 1 do Pod Lira. O tempo passa rápido, viu? Passa rápido, já estamos aí. Pois é, já tem história, né? Estamos indo para ter. Tem muita história, por isso que um só não dá. Não dá, tem que ter continuidade. Nós estamos entrando na reta final e eu deixei para o último bloco, antes de falar do assunto propriamente dito do último bloco. Lembrando que você vai acompanhar esse episódio lá no YouTube, né? Na página do Lira, os cortes no Instagram, que é @Lira Tênis Clube. Também no site as informações, liratenisclube.com.br, e também na página do Facebook. Galera, falamos de social, falamos de esporte, falamos de gestão, falamos um pouco de história. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que é muito importante no Lira, que é festa. O Lira tem... Carnaval. Isso não falta. O Lira tem muita tradição no Carnaval de Florianópolis, né? E continua mantendo, e olha, de maneira brilhante, né? Os outros clubes, com todo respeito aos clubes co-irmãos, não deram tanta sequência, mas o Lira tem uma programação considerável, e não é só o Carnaval, tem confraria, tem encontro daqui, do basquete, tem churrasco, tem confraternização do tênis, da natação, e o Lira é um celeiro de festas. Então, queria deixar vocês à vontade para falar do que representa para a sociedade florianopolitana esse lado festivo e carnavalesco do Lira, Dudu. Legal. Você é presidente, é um cara sério, aí. é atleta, mas é festivo também. A gente tem que participar, né, Wander? Então, a gente vai fazer uma referência ao nosso diretor de eventos, o Fernando Oliveira. Grande Fernando Oliveira. Também jornalista, amigo jornalista, colega jornalista. grande profissional. A gente, olha,
o que tem de festa no Lira, a gente, falando do carnaval, o nosso carnaval é completíssimo, né? A gente começa na sexta-feira com esquenta de carnaval. Sim. Já começa na sexta com tudo, né? O sábado é a emblemática feijoada do Lira Tênis Clube, hoje conduzida pelo Neuri Donati, que é associado e conselheiro do clube. É um sucesso, olha, tem sempre oxigenando. O Neuri tem tocado nos últimos anos a feijoada, sempre oxigenando, trazendo coisas novas. Chega a entrar no meio da feijoada uns tequileiros lá, que é muito legal. É alegria o tempo todo, né? No domingo, a gente... E vai por aí afora, né? Domingo e terça tem os bailes infantis, também um sucesso total. E na segunda, o baile de gala do carnaval, o Folira. Folira. E assim, ó, falar de carnaval, a gente é uma maratona, viu? Começa na sexta lá com esquenta, passa pela feijoada, que é um evento de dia, durante o dia, e por aí afora. 2 bailes infantis, sucesso total, e o Folira, né? Ao longo do ano, os bailes do clube, né? Tivemos agora o Baile das Mães, que muito bem conduzido também pelo The Bigas, que é nosso parceiro de tantos anos. O The Bigas já está aí no clube há uns 35, 38 anos, mais ou menos. Bastante. Né? Eu me lembro quando eu comecei a frequentar o Lira, o The Bigas entrou meio que junto, né? Já se vão 40 anos. O baile de Dia das Mães, que foi muito legal. Vamos ter agora, como tu pôde comentar antes, os Anos Dourados, né? E toda sexta-feira tem o Happy Hour, que oriundo aí da gestão do Haroldo. Vamos ter um grande baile do clube aí de aniversário. Sim. O baile é um baile de gala, né? Um baile de gala onde as pessoas vão, dançam. É bonito, pouco se tem desse tipo de baile hoje, né? Eu acho que o baile do Lira é o único aqui na cidade que sobreviveu. Sim. E cada vez mais sucesso. A gente está se preparando já para esse baile em outubro e mirando lá, quem sabe, com novidades aí para os 100 anos, né? 2026. Aí vai ver muita novidade. 2026, quem sabe a gente faz um baile um pouco diferente, quem sabe a gente tem faz... novidades aí. Mas não vai ser já vamos adiantar que não vai ser um evento único, né? Ao longo do ano, o negócio... O Haroldo pôde conduzir o clube nos 90 anos, já foi um sucesso total, né? Vai ser muito bom. Recebeu homenagem da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa. A bandeira do Lira tremulou lá junto com as bandeiras na ponte, né? Na cabeceira da ponte. No laguinho ali, nós botamos nossa bandeira justo. lá. E foi muito positivo isso daí. Aquilo que eu falei, né? Tem que aparecer. O clube tem que aparecer. Tem que mostrar. Porque todo mundo gosta, né? É claro, saber, né? Todo mundo gosta, né? Agora, o nosso atleta aqui gosta de festa também, o Eduardo? Isso aí. Eu já nadei quando era guri, quando era jovem, e tô voltando. Eu não conheço um cara que nada que não gosta de festa. Além de educador físico, ele é nutricionista. Então, ser atleta do Eduardo não é fácil, não, porque o rapaz controla a gente, cobra. Mas esse lado festivo é bom do Lira, né, Eduardo? Faz parte, até fiquei esperando ver se ia falar da participação do pessoal da natação, né? No baile da feijoada, sempre no meio do baile, o pessoal antes de descer pro bloco Eles têm um bloco da natação que entra. Imagina só, eles têm um bloco da natação. Legal. E às vezes, em alguns anos, eles fazem até a votação da princesa, né? Do mais bonito ali do bloco do sujo. Mas faz parte, eu acho que a festa tem que ter essa parte do lado social, né? O esporte não é só aquele treino e a rotina sacrificante. Então, é uma questão de equilíbrio, né? Tudo que for em excesso vai ser prejudicial. Então, dentro de um equilíbrio, a festa faz parte de qualquer rotina ali, né? Pra vida, pra evento, pra família, pra tudo. A vida é um equilíbrio, né? Você tem o esporte, os compromissos profissionais e tem também a parte social e festiva. Agora você, Haroldo, com seus cabelos brancos aí, ao longo dessa trajetória toda no Lira, que lembrança você tem dos bailes, dos carnavais, das feijoadas, enfim, muita história escrita no nosso Clube da Colina. Assim, o baile de carnaval de clube estava acabando, né? De clube. De rua, hoje em dia, o carnaval está até um pouco mais diferenciado. Mudou. Mudou um pouco. Então, mas assim, no clube, juntando essa parte mais jovem e com essa parte um pouco mais antiga, vamos dizer, tem aqueles bailes que vai dos blocos. Do bloquinho, tem as marchinhas que são cantadas, não tem? Vai a rainha do clube. É uma coisa assim, é uma coisa que está arraigada naquele cara que de 40 anos para cima, certo? Sim. Curtiu isso, não tem? E não se vê mais isso em quase lugar nenhum, entendeu? Então, assim, nesses bailes de carnaval do Lira aí,
a festa vira, só falta fazer a volta na quadra. Que se fazia assim, até na Praça 15 voltar. Só falta isso. Essa era a grande tradição. Era a grande tradição, né? só falta isso. Na quarta-feira, encontrava com o 12 lá, o Lira se encontrava com o 12 lá, no Bloco Sujo. Só falta isso agora. E tem essas outras festas importantes, que é o Encontro dos Remidos, que a gente homenageia aquele que, né, colaborou com o clube durante 35 anos, está lá ainda, meio esquecido. Tem o Jantar dos Remidos, tem o Encontro dos Apreciadores do Vinho, que é uma coisa que está se tornando cada vez maior. Muita gente gosta de vinho, tem sorteios de vinhos, tudo. Então, quer dizer, vai ser agora, semana que vem, daqui a uns 15 dias, né? Dia 20 agora, dia 20 de julho. É aberto ao público, não tem... O público não, os associados podem trazer um amigo, né? Os associados podem trazer um amigo, né? Aí geralmente traz assim, né? Cada um traz seu vinho, a gente faz um sorteio, uma brincadeira sadia, todas as idades, não tem... Vem gente da idade do nosso professor aqui até a nossa turma lá, entendeu? Mas assim, a parte social do clube, ela ainda é muito importante. Sempre foi, né? O Lira, falar em Lira é sinônimo de festa também. Festa, né? Desde lá do seu início da sua trajetória, os bailes, né? O bloco do Lira, que fez muita história. Muita história, o bloco. Se encontrava com 12 na rua. Eu estava no 12 lá, na Praça 15. Dava a volta ali e descia. Descia aqui, o Lira descia aqui, ia reto praticamente. O 12 subia da Ercílio Luz. Né? Isso é uma coisa que é difícil de trabalhar, Vandrei, justamente esse borderline aí entre a modernidade e a velha guarda da Portela. Então o Lira tem essa velha guarda da Portela que nós estamos segurando o mais que pode, e tem a modernidade que está chegando com a gestão do presidente Cadu. A gente tem que se adaptar aos tempos modernos. Sim, claro. Haja visto o pó de Lira. Quem podia imaginar que o Lira ia estar numa coisa dessa? Então assim, esse equilíbrio, esse equilíbrio está havendo lá dentro. O Pode Lira é case, né? Né? Então assim, esse equilíbrio está aparecendo, entendeu? A turma jovem está vendo aquela turma, participa um pouco, não se sabe se vai durar muito tempo aquilo, se não vai, mas é uma intenção nossa, até porque foi feito um planejamento, né, exato, presidente? Foi feito esse planejamento. É o equilíbrio, a gente tem que buscar o equilíbrio. A gente nunca vai poder abrir mão da tradição do líder. Isso é importante. Estamos chegando no centenário com... Olha o cabedal que a gente tem aí. Olha só o manancial que a gente tem para trabalhar de tradição no clube. A bandeira do clube é a mesma. É a mesma. A gente tem... o nosso desafio é esse. É manter a tradição e trazer o novo. Então, é esse equilíbrio que a gente vai buscar sempre, né? O grande sucesso nosso vai ser esse. Buscar manter a tradição... Presidente, aquele negócio que tinha assim... Antigamente, o presidente lá em cima, não tem? Era o cara, não tem? E a turma lá embaixo, isso acabou. Sistema presidencialista. Isso acabou no Lira. Hoje o Lira hoje ele faz uma gestão realmente participativa. Isso. O presidente tem os assessores dele, tem o conselho dos ex-presidentes. Então, assim, é importante para a gente tentar levar o mais que pode essas duas idades, faixas etárias, não tem? O clube começar sempre com o apoio da Assembleia Geral do clube, que elege, começar a botar presidente com essa visão. A turma mais jovem, que tem essa visão consolidada, certo? Da contemporaneidade dos fatos, com esse equilíbrio, o pessoal que está lá dentro, que eu costumo dizer, vou dizer pela terceira vez aqui, então, que não gostasse, a velha guarda da Portela. Bandeira do samba, né? E a colocação do senhor faz sentido, né? Porque o senhor é da velha guarda, mas consegue respeitar e entender o momento. Com certeza. E então, Eduardo, não tem volta esse momento. Em vista desse debate aqui, já vai te preparando. Já vai te preparando, porque daqui a pouco vai chegar a tua hora, né? E é isso, cara. Eu acho que o Lira... ele está abrindo as portas para um projeto interessante, que é o seguinte: qualquer projeto que você desenvolve, o difícil não é executá-lo. O desafio é mantê-lo. É como chegar na liderança de um campeonato. Você chega à liderança. Fica lá, né? Patamar. Agora, se manter lá não é fácil. Então, eu acho que esse recado fica também para o planejamento estratégico do clube, que prevê grandiosíssimas ações até 2032. Né, a gente está agora
também trabalhando muito a tecnologia, né? Falar um pouquinho disso aí também. O site do clube vem com uma cara nova. A gente está trabalhando parceria de marketing digital. A maneira de se comunicar também, vocês vão começar a sentir um pouco diferente. A gente precisa essa proximidade. E a proximidade está aqui, está no celular, está no computador. A gente é obrigatório trabalhar com isso, senão a gente não consegue chegar com a comunicação como precisa para o associado. Então, vocês vão ver agora, a gente já está com o aplicativo, a carteirinha no aplicativo, agendamento de aula, a gente vai começar a trabalhar também em aplicativo, facilitar, usar a tecnologia para facilitar a vida do usuário e do associado. Tem a tecnologia? Vamos buscar. Então, mais uma vez, como bem o presidente Haroldo falou, a gestão é participativa, a gestão é democrática, as portas estão sempre abertas. E fica aqui também o convite para que todos participem. Se tiver alguma sugestão de alguma coisa, pode nos apresentar, que será sempre muito bem ouvida. Estamos sempre com os ouvidos antenados, as portas abertas, para que todos participem. Quanto mais gente participando, dando ideia, dando sugestão, melhor. O Lira tem sucesso também por isso. Tem sucesso por isso, porque a gente soube ouvir as pessoas no momento adequado. Quando se precisou cobrir uma quadra, que se tinha... Olha, a gente sabe como é que é o tempo aqui o tempo aqui em Florianópolis, muda o tempo todo. Quando se precisou buscar recursos para cobrir uma quadra e transformar essa quadra numa... o tempo de utilização da quadra de tênis hoje é outro, porque na época soube ouvir as pessoas, soube ouvir a comunidade do tênis. Quando se foi na natação para buscar um teto retrátil, para saber que as pessoas durante o dia precisam tomar sol, até a questão de saúde, abre, fecha, natação é um esporte diferente, né? É saudável, está aberto, né? Foi-se buscar isso porque soube ouvir as pessoas. Então, mais uma vez, a gente está aberto e vamos sempre ouvir as pessoas. Um detalhe interessante na condição de associado que eu percebi nos últimos meses, em que a secretaria do clube ela abre cedinho. 8 da manhã, religiosamente, está lá a serviço do clube, dos associados e dos demais interessados. Então, mostra uma prontidão por parte dos colaboradores para servir a instituição e muito bem atender. Mas, gente, assim, nós estamos chegando na reta final do nosso Pod Lira, em sua primeira edição. Vai entrar para a história, hein, Haroldo? Eu participei do primeiro, hein? Eu acho que sim. Entrei para os anais aí. O Eduardo da mesma forma. Daqui um tempo ele volta e quem sabe lá na frente na condição de presidente do clube. Agradecer a vocês, primeiramente o nosso presidente Cadu, por essa oportunidade e também para poder debater essas coisas tão importantes do dia a dia, da história e, por que não, do futuro do Lira. Exato. Vandrei, mais uma vez, é marcante esse episódio do Pod Lira. Mostra também a nossa busca pela aproximação das pessoas, pela facilidade em comunicar, tentar dar mais facilidade a cada momento, né? E é só o começo, hein? A gente está iniciando hoje, vão ter vários temas que vão ser tratados aqui, e fica o convite para que todos participem, e compartilhem o Pod Lira, vai ficar nas nossas mídias. Quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai ter engajamento e mais a gente vai poder trabalhar assuntos de interesse de todos. O Lira, mais uma vez, rumo ao centenário e sempre com as portas abertas. Eduardo, obrigado pela presença, você é da casa e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, né? Quem sabe futuramente não retorno, né? De repente trazendo algum atleta, apresentando os atletas, né? Que o Lira tem ali, que estão despontando, né? Até nesse momento a gente tem um atleta que é campeão brasileiro de ultras maratonas, que treinam no Lira todos os dias. Então é um clube que tem tanto dos atletas master, atletas de categoria de base, até atletas de alto nível. Então, agradecer essa oportunidade, o espaço e que o podcast seja um sucesso. Maravilha. Haroldo, prazer imenso te receber aqui. Belíssimas histórias, belíssimas contribuições. E a gente se encontra no Bar da Piscina e na Confraria do Lira, né? Muito obrigado. Eu que agradeço aí o teu convite do presidente, de estar participando do Pod Lira, né? E como tu falasse que talvez isso aqui vai ser histórico,
O Vanderlei Bion está na história, então, no Lira. Exato. Nós agradecemos porque tu vai ser o primeiro. Obrigado. Ô, Vanderlei Bion fez. E um cenário muito importante, muito bonito, muito bem elaborado. Graças muito bem elaborado. à colaboração da nossa produtora executiva aqui do Pod Lira, a Ana Paula, que providenciou todo esse cenário Muito bem a feito. ser montado aqui no Floripa Podcast. E também, juntamente conosco, na elaboração de roteiro, das ideias. Muito obrigado, viu, Ana Paula? Você que está aqui nos bastidores, vai estar sempre com a gente nesse projeto. Responsável pelo nosso marketing há muito tempo, competente, por faz isso um que não vai grande sair de lá trabalho. nunca, está sempre com a gente. Maravilha. Profissional de alto nível, né? E importante assim, que tem o coração, não tem azul e amarelo. Ela gosta do clube. Azul e amarelo. Isso A gente se familiariza. se familiariza, né? Então é só agradecimento, certo? E aí a gente que pegou um pouco, como eu te falei assim, um pouco mais atrás, está chegando agora, ver um evento desse, é uma grande satisfação para muita gente que frequenta o clube, sabendo que o Lira hoje está participando num Pod Lira. Pod Lira. Pod Lira. No Lira Pod, no Pod Lira. Exatamente. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Acompanhem o primeiro episódio lá na página do Lira Tênis Clube no YouTube. Os cortes também estarão disponíveis no @Lira Tênis Clube. Site também com muito mais informação, liratenisclube.com.br. E a página no Facebook. Um abraço a todos e até o episódio número 2.